Poder bélico do Irã, arsenal de mísseis de Teherã, usado em parte contra Israel, também pode atingir Europa. Programa iraniano dedica-se há 15 anos a produzir equipamentos em quantidade, com qualidade cada vez maior. O Irã disparou na noite de sábado cerca de 330 drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro contra Israel, no primeiro ataque direto lançado por Teherã contra o Estado judeu. Embora as forças armadas israelenses tenham afirmado que a maioria dos equipamentos foram interceptados e que os danos provocados pela ação foram mínimos, os ataques foram uma breve exibição da capacidade militar iraniana, bem como do alcance e da sofisticação de parte de seu arsenal, que evoluiu em qualidade e quantidade nos últimos 15 anos. Estimativas de fontes de inteligência dos Estados Unidos indicam que o regime dos ayatolás conta com mais de 3.000 mísseis balísticos, de tipos e com alcances variados, incluindo alguns capazes de alcançar Israel. Uma das armas com capacidade de atingir o Estado judeu é o míssil Kheibar-Shekan, com autonomia para atingir alvos a 1.450 quilômetros, distância similar à do país islâmico até Tel Aviv. A preocupação com o míssil específico aumentou em janeiro, quando a Guarda Revolucionária o utilizou para atingir alvos inimigos na Síria. O desenvolvimento de um arsenal de mísseis modernos se tornou uma prioridade para o Irã, como forma de projetar poder para além de suas fronteiras. De acordo com o Centro de Políticas dos Emirados Árabes Unidos, Teherã reservou 41% de seu orçamento militar do ano passado para o programa de mísseis. Enquanto projéteis cada vez mais tecnológicos, precisos e aerodinâmicos são desenvolvidos no país, organizações como o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ISS na sigla em inglês, avaliam que equipamentos das Forças Armadas, como tanques e aeronaves de combate, estão defasados. O míssil com maior alcance entre os comprovadamente operacionais e incorporados às forças iranianas é o Sejil, de acordo com o Missile Defense Project, do Centro para Estudos Estratégicos Internacionais. O projétil tem capacidade de atingir um alvo a 2.000 quilômetros de distância, o suficiente para ameaçar Israel, Arábia Saudita e mesmo o sul da Europa. Alcances e missões variadas. O programa de mísseis iraniano desenvolveu uma grande variedade de mísseis, capazes de operar em diferentes tipos de missão. Entre os operacionais com menor alcance estão os Fateh-110, criados para atender a ofensivas de curto alcance, com alvos a 200 km ou 300 km de distância. De acordo com a agência estatal de notícias No News, o armamento foi utilizado em um ataque contra um alvo designado como Centro de Espionagem de Israel no Iraque. Ainda de acordo com a imprensa iraniana, contra os alvos no Iraque também foram disparados mísseis Fateh-313, uma variação do projétil de combustível sólido, com capacidade ampliada para acertar alvos a até 500 quilômetros. No caso do Kheibar-Shekan, que acertou alvos do Estado Islâmico em Idlib, na Síria, a 1,3 mil quilômetros, trata-se de um míssil de propulsão sólida guiado à distância. Revelado em 2022, o armamento é apontado como um projeto preferencial da Guarda Revolucionária do Irã. Embora não seja o item com maior alcance no arsenal em operação, posição reservada ao Sejil, que alcança 2.000 quilômetros e está em operação desde 2012, sua principal valência seria a tecnologia embarcada à arma. Míssil de propulsão sólida guiado com precisão. Tem uma ogiva capaz de manobrar agilmente com pequenas barbatanas aerodinâmicas para escapar de pelo menos alguns sistemas tradicionais de defesa aérea. Entenda, o papel dos Houthis na guerra por procuração do Irã contra Israel no Oriente Médio. É provavelmente o míssil mais sofisticado que eles têm com alcance para atacar Israel, disse Fabian Ins, pesquisador do think tank do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, em entrevista ao The New York Times na época. Desenvolvimento contínuo. Segundo o Iran Watch, o monitor americano das capacidades bélicas iranianas do Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, o limite de alcance máximo em 2.000 quilômetros foi um teto autoimposto por Teherã, que priorizou o desenvolvimento tecnológico e a precisão de suas armas, uma estratégia diferente, por exemplo, da Coreia do Norte, que aposta no desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais, com capacidade de viajar mais de 5.000 quilômetros. A autocensura que teria chegado a conhecimento público em 2015 não limitou, contudo, a criação de projetos e o teste, ou desenvolvimento, de armas com maior alcance maior, sem sua incorporação ao arsenal em uso. É o caso do SOMAR, o míssil de cruzeiro de lançamento do solo.
O Missile Defense Project, do Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais, afirma que a arma, revelada em 2015, está presumivelmente operacional. O projeto teria sido desenvolvido a partir do míssil russo KH-55 com capacidade nuclear, com The New York Times e Bloomberg.